A paz do Senhor Jesus. Quero saudar todos os irmãos neste momento, na paz do Senhor. E quero trazer aqui, aproveitando o ensejo, uma palavra da parte de Deus para os corações dos irmãos esta noite, que vocês possam refletir acerca da palavra do Senhor. A Bíblia diz, segundo o profeta Oséias, ele diz que o povo peca ou pecou justamente porque lhes faltou o conhecimento. E quando a Bíblia está falando que o povo pecou porque lhes faltou conhecimento, a Bíblia está especificamente falando de um povo escolhido, de um povo separado, e este povo nada mais é do que o povo de Deus, né? Então eu gostaria de estar trazendo hoje, né, mais uma vez aí uma palavra para o teu coração, né? E o título dessa pregação é: Não se corrompa independente do lugar em que você esteja. Nós vamos ler ali aqui o livro de Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra do Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Penaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres jovens em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda a sabedoria e sábio em ciência e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e o de Ananias o de Sadraque, e o de Misael o de Mesaque, e o de Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Até aí. Esta palavra, irmãos, é uma palavra de reflexão. Para nós, nos dias de hoje, nós estamos vivendo em um mundo em que o modismo está aí, o consumismo está aí, e às vezes para nós nos enquadrar no meio dessa sociedade a qual nós estamos inseridos, para nós sermos aceitos, né, por essa sociedade, às vezes nós somos obrigados a mudar alguns hábitos nossos. Às vezes nós somos obrigados a ter novos costumes, simplesmente para sermos aceitos por um grupo. E sendo que quando nós vamos na palavra do Senhor, assim como nós acabamos de ler, nós vemos um exemplo extraordinário que Daniel ele deixa para nós. A Bíblia é clara quando nos diz que o rei Nabucodonosor sitiou Judá. E nesse período que o rei Nabucodonosor sitiou Judá, muitos dos filhos, né, dos reis, aqueles que faziam parte da linhagem nobre, segundo a palavra do Senhor, esses homens, eles foram levados cativo. E nós vemos aqui que dentre esses homens que foram levados cativo, levado cativo porque houve uma permissão divina para que esse povo, para que esses homens fossem parar em Babilônia. E só que nós vemos algo de interessante, que quando, no caso Sadraque, Mesaque, Abidnego, e Daniel, esses homens se adentram no reinado de Babilônia, nós vemos algo muito interessante, que o rei
ele faz questão que Daniel, juntamente com seus companheiros, participassem da mesma alimentação que o rei estava ou que iria participar todos os dias. A Bíblia é clara quando diz que os manjares do rei haveria de ser servido também para Daniel e os demais que ali estavam com eles. Só que nós vemos algo interessante na palavra do Senhor. Quando Daniel ele está em meio a uma terra estranha, uma terra longínqua, em que as pessoas adoravam outros deuses, em que esta alimentação, antes de ir para a mesa do rei, essa alimentação, ela era consagrada a outros deuses, deuses pagãos. E Daniel, quando chegou neste lugar, ele percebeu toda esta situação, irmãos. Mas o que nos chama muito a atenção aqui, que Daniel, como o servo de Deus, mesmo saindo da tua terra, ele esteve com os teus olhos espirituais abertos para ouvir, ele teve com os teus olhos espirituais abertos para ver melhor, né? Aquilo que muitos, que talvez chegando ali naquele palácio, não conseguia visualizar. E a Bíblia diz que Daniel colocou no teu coração não se contaminar com os manjares do rei. Só que Daniel, juntamente com seus colegas, ou seja, seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, haveriam de passar por um experimento. E esse experimento teria que ser por 3 anos. No período de 3 anos, assim eles seriam apresentados ao rei e haveriam de servir diretamente o rei. E nós vemos que por conta que Daniel colocou no teu coração o desejo de não se contaminar com esses alimentos, Daniel ele lança um desafio, né, para aquele homem que era responsável ali pela alimentação deles, ou seja, o chefe dos eunucos. Desculpa. E de repente, quando Daniel coloca no teu coração o desejo, o sentimento de não se contaminar com essa alimentação, ele chega diante desse homem, esse responsável, e fala para ele, lança esse propósito, e de repente aquele homem fica obviamente preocupado, porque aquilo lá era uma ordem no rei, o rei havia ordenado em que a mesma alimentação dele fosse também a desses moços, né? Mas nós vemos algo de interessante, que quando Deus está no negócio, quando Deus está movendo as águas em nosso favor, ainda que o inimigo ele tente com as suas artimanhas, ele tenta nos tirar do propósito no qual Deus colocou em nossos corações, ele não vai conseguir, porque aquele que é filho do Senhor, ele jamais haverá de se corromper, independente do lugar em que ele esteja. E aí aquele chefe do eunuco, ele aceita a proposta de Daniel. Daniel, a priori, ele fica ali 10 dias, segundo a palavra do Senhor, sem se alimentar. Porém, quando Daniel, juntamente com seus colegas, foram se apresentar ali diante daquele homem responsável por eles, segundo a palavra do Senhor, Daniel, juntamente com seus amigos, estavam mais vigorosos, estavam mais gordos do que aqueles outros que estavam comendo daquelas iguarias todos os dias. E me deparando com esta palavra, irmãos, eu vejo algo de interessante. O que Daniel ele comeu no decorrer desse tempo que ele passou por esse experimento, porque eu acredito que foi uma aprovação, o próprio Deus permitiu que Daniel estivesse nessa situação. Aleluia, porque a Bíblia diz que o diabo ele nos tenta, mas Deus ele nos prova. E tem situações que Deus permite que venham acontecer em nossas vidas justamente para nós amadurecermos. Por isso que eu quero dizer para você, tudo que estiver acontecendo na tua vida, sejam situações favoráveis ou não, glorifique, exalte o nome santo do Senhor, agradeça ao Senhor por tudo, por todos os momentos da tua vida, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Porém, Daniel, ele não se contaminou com esse alimento,
Mas Deus, o Espírito Santo, aleluia, colocou no corpo de Daniel a vitamina que talvez aquela salada que Daniel comia, aqueles legumes que ele comia, não tinha. Mas Deus, com o seu poder infinito, fez algo extraordinário na vida de Daniel. E nós vemos, irmãos, que quando nós lemos um texto como esse, é muito fácil a gente lê-lo, talvez até compreendê-lo, mas para nós colocarmos em prática não é fácil. Por quê? Daniel estava ali em frente de um banquete todos os dias. Todos os dias eram preparados banquetes para aqueles moços comer. Então você imagina Daniel diante daqueles banquetes. Daniel por conta que ele preferia honrar o Deus Todo-Poderoso, Daniel prefere passar por essa situação a ponto de comer esses legumes e simplesmente tomar água. Mas nós vemos que por conta que Daniel fez tudo isso, o nome do Senhor foi